Hoje os cachorros vão participar porque estão cortando lenha ali em cima, aí eles ficam nervosos. Querem defender os eucaliptos. Então vamos ouvir o som de motosserra? Não. Não, acho que já cortaram, agora estão só carregando. Marina, eu Igor, não lembro. compartilha com a gente o... Marina, eu não lembro. De onde você é mesmo, Marina? Eu moro em Maruí, no litoral sul de Santa Catarina. Mas é bem interior, assim, a cidade. É litoral, mas só tem a lagoa, não tem bem praia de mar. Tem o Complexo da Laguna ali, perto daquela ponte maravilhosa que a Dilma inaugurou. Bom, pessoal, então vamos dar início à nossa segunda parte dessa quarta oficina, começando com uma rememória, assim, né, sobre a primeira parte. Aí a gente convida 4 companheiros, contemplando a diversidade aqui do nosso grupo, para ajudar a gente nessa rememória. Quem se inscreve? Pessoal, não me deixa no vácuo, pessoal. Beto, se inscreve? Não? Ninguém? Eu não entendi, eu estou no meio de uma faxina, e aí eu estou ouvindo e não entendi o que você colocou, o que você perguntou. É para a gente relembrar a primeira parte da oficina. Cada um falar, 4 companheiros falar um pouquinho sobre o que a gente viu, os temas que a gente abordou. O que abordou segunda-feira? Isso. Aí a gente falou da questão da organização de base, como se organiza na base. A gente teve a questão da diferença da educação bancária com a educação Paulo Freiriane, e a gente teve um outro tema. Foi Freire e a questão relacionada ao trabalho, as novas configurações de trabalho, como lidar com essa questão que é novo, não tem organização nas categorias novas que surgem, existem sindicatos formados e fortes, como lida com isso lá na base. Justamente Perfeito. isso, né? Só complementando também o que o companheiro Luiz falou, nós também assistimos um importante vídeo que foi do professor Márcio Postman, né? Na qual ele trouxe para nós uma reflexão bem atual do contexto do emprego, do mercado, né? A questão do trabalho-emprego, né? A precariedade e tal. E aí nós debatemos, né, Marina? A gente debateu com o grupo, acho que foi 2 questões, que agora eu estava aqui tentando recordar qual foi o tema central ali, mas praticamente, né, foi a tônica mais da questão que mais nos chamou a atenção foi o debate em torno ali
do vídeo, daquela análise de conjuntura do professor Márcio Postman. Eu vou falar eu vou completar um pouquinho. No primeiro vídeo que o Muniz falou do trabalho de base, o que me impressionou bem foi um rapaz falando que participou de uma greve de motoristas, e ele chegava cedinho para sentir qual era o drama realmente, o que estava acontecendo realmente, como é o trabalho dessas pessoas, né? Porque uma das coisas que para mim é muito claro é que quando você pensa em trabalho de base, você não pode pensar que você conhece aquele trabalho, né? Por exemplo, vamos supor que eu vá num local que tem assim, muitos pedreiros, né? Por exemplo. Eu não sou pedreiro, nunca fui pedreiro. Eu já vi pedreiro trabalhar, mas eu não sei o que é trabalhar com pedreiro. Então, acho que é muito importante a gente ter uma ideia da vivência real, da experiência real do que é aquele trabalho. Eu sou professora, né? Todo mundo acha assim, é fácil, tem férias, tem isso, tem aquilo, só trabalha pouco tempo, meio período. Só que não sabe que o trabalho de professor é muito maior, é 3 ou 4 vezes maior do que sala de aula em casa. Quer dizer, você fala do trabalho, mas você não sabe o que é o trabalho. Isso que eu lembrei dessa fala dele nisso. Quer dizer, ele foi para a garagem entender o que é o trabalho do motorista, a greve em si. Para mim ficou muito claro isso. E, lógico, que no segundo vídeo do Márcio, para mim também está muito claro que nós estamos vivendo outro tipo de trabalho. Aliás, o capitalismo faz isso, né? Ele se metamorfoseia. Nós estamos vivendo uma outra estrutura de trabalho, né? De gestão do trabalho, que até o Antunes falava na flexibilização do trabalho, então toyotismo. Nós estamos vivendo realmente, já até mudou um pouco mais isso, a ideia da empregabilidade, a ideia que você tem que se qualificar sozinho, que se você não se qualificar, você não é empregado. O problema da uberização, a terceirização e a uberização, para mim, é uma coisa tão complicada, que foi o que eu falei no meu grupo. Você não tem como pensar o futuro seu, você não tem como planejar, porque você não tem uma coisa certa, você não tem carteira assinada, você não tem contrato de trabalho certo, você fica sem identidade, você é uma pessoa meia solta no mundo, né? Isso para mim ficou claro, ficou mais importante. Hoje eu falei, gente, eu falei no grupo. Assim, nessa linha da Fátima, né? Só completando, acho que sobre o vídeo, acho que foi interessante as experiências, né? Até achei bacana aquele menino que hoje é o presidente nacional da UP, né? Nós do PT temos também muitos outros companheiros e semelhantes a ele que fazem um trabalho, seja no campo, na cidade, nos sindicatos, movimentos populares, né? Eu queria focar nesse raciocínio da Fátima, só completar algumas ideias que o Márcio colocou para nós, que são significativas, né? Ele fez uma retrospectiva assim, de uma maneira muito objetiva, o que o Brasil viveu da década de 30 até a década de 80, né? Processo de industrialização, ainda que o crescimento econômico fosse reduzido para a classe trabalhadora em termos de poder aquisitivo, mas era um país que tinha um parque industrial grandemente. Tanto é que foi a partir daí que o Brasil se tornou a 6ª economia mundial, como ele mesmo afirma. E a partir da década de 80 até o nosso tempo, 2021, o que a gente está vivendo? Uma desindustrialização. E aí ele traz um novo conceito que seria interessante a gente tê-lo com mais clareza e saber um pouco, acho que na linha, inclusive, da Marilena Chauí, que eu já ouvi alguma coisa que ela fala, dessa nova classe trabalhadora, né? A nova classe trabalhadora, que hoje é o que a Fátima coloca, né? Os direitos elementares, fundamentais, não existem mais, né? A pessoa tem que trabalhar de manhã, à tarde, à noite, final de semana, de moto, de bicicleta, né? A uberização, né?
e focando na questão dos serviços. E, ao mesmo tempo, o enriquecimento ele é muito mais reduzido a 5 famílias, por exemplo, no Brasil, né? Que detém aí o quinhão, né? E depois também, só para terminar, sobre a questão do trabalho de base, que eu também focaria 3 palavras-chave para mim. A gente tem que resgatar naquilo que a gente já tem de experiência, cada um pessoalmente, e aqueles que vão ter a experiência do trabalho de base, o projeto de humanização que a gente precisa fazer no trabalho de base. A educação emancipadora, como o nosso companheiro aqui, o Muniz, sempre destaca isso, né? E a centralidade na nossa praxis. E termino dizendo que o grande desafio para nós, do Partido dos Trabalhadores, é fazer mais e melhor do que foi feito nos governos do PT. Esse é o grande desafio. Ponto. Obrigada, companheiro. Beto? Não te ouvimos. Não, escuta. Depois. Perfeito. Então, deixa eu falar aqui só um pouquinho. Só vou Claro. complementar. Só complementar, que eu acho que, pelas discussões da segunda-feira, acho que é importante assim, a gente fazer um link entre a importância do trabalho de base nesse momento, novamente, entendendo que esse contexto da nova classe trabalhadora é um contexto que exige mais politização das massas, né? Então, o trabalho de base se torna mais fundamental ainda. A gente fazer essa conscientização, conversar, estar mais próximo, né? Acolher, formar os núcleos de base, né? Que aí a gente é uma forma, uma estratégia da gente estar em contato com essa nova classe trabalhadora, que é uma classe que está fragmentada, que está dispersa, que tem mais dificuldade de se organizar e tudo mais. Só estabelecer esse link aí e enfatizar a importância do trabalho de base nesse momento. Perfeito. Eu acredito que foi uma boa rememória, né? Do que a gente viu na primeira parte. E agora, pode passar um slide, Igor. A gente vai fazer a leitura de um texto aqui na sala, que é a síntese dele, né? Não é o texto completo do... É o texto do Ranulfo Peloso, e a partir dele a gente vai dar uma debatida. Né? A questão que vai nortear o nosso debate é quais devem ser os princípios político-metodológicos do trabalho de base diante das mudanças da realidade brasileira atual. Então, vem bem de encontro já com o que a gente já tá até falando aqui na nossa própria rememória. Eu vou pedir para algum de vocês se voluntariar para ler, porque meus cachorros estão num momento severo agora. Alguém se habilita? Eu posso mandar o texto também aqui no chat.
Quem podia ler para a gente? Tá me ouvindo aqui, não? Estão me Estamos te ouvindo? ouvindo. Eu estou usando aqui o Sim. smartphone, que eu acho que é melhor. Eu posso ler um pouquinho aqui? Aí eu acho que outro companheiro, a sugestão aí, o outro companheira, continua o parágrafo. Podemos fazer assim ou não? Perfeito. Tá. Vamos lá, então. Trabalho de base. Retornar ao trabalho de base não é repetição saudosa de práticas e atividades do passado. Também não é o basismo, que trata o povo como menor e incompetente ou elogiando suas ações espontâneas. Basismo é uma forma disfarçada de autoritarismo porque mantém a base dependente. Retornar ao trabalho de base é o resgate de uma estratégia, de um caminho de luta e organização que envolve os próprios interessados no conhecimento e solução dos desafios individuais e coletivos. Posso seguir. Continua? O trabalho de base, enquanto experiência de nova convivência entre pessoas, pode ser escola de participação política. O ato de falar e ouvir, de propor e negociar, de ganhar e perder, de disputar e decidir, de comandar e de obedecer, de responsabilizar-se e de cobrar estimula a ambição de ser gente e de ter o poder coletivamente. Uma escola onde se aprende a pôr o poder a serviço da maioria, visando a transformação do país. Ranulfo Peloso, página 27. Posso continuar? A prática multiplicadora do trabalho de base, que pode se dar nas favelas e nas ocupações de terra, nas fábricas e nas igrejas, nos espaços estatais e fóruns internacionais. Ela se sustenta quando mantém os pés no chão e a cabeça nos sonhos. Consegue vitórias quando articula as lutas econômicas com a luta política, social, cultural. Perdura em qualquer conjuntura, quando combina ações de rebeldia com as disputas na legalidade. Ranulfo Peloso, página 28. Base é o povo que produz as riquezas e é explorado e manipulado pelas elites dominantes em todos os espaços. Significa começo, sustentação, algo indispensável que não pode faltar. Mas é, sobretudo, aquela parte da classe oprimida que se dispõe e dá sustentação a um processo de mudança sempre. Ranulfo Peloso, página 30. Quem faz trabalho de base não precisa começar do zero. A tarefa agora é amolar a ferramenta para continuar servindo às suas finalidades. O mundo mudou, a elite se reciclou. Ela agora usa a tática da sedução e o discurso da competência. Esvazia o sentido de parceria, colaboração, repartição de lucros e até da solidariedade para quebrar a união da classe trabalhadora. O resultado é conhecido: mais desemprego, luta pela sobrevivência, exclusão social. Por isso, e sem largar o rumo, o campo popular precisa descobrir novas formas de fazer a luta e organizar-se. Certo que nenhum sistema, por mais poderoso e cruel, jamais conseguiu durar para sempre na história. É preciso fazer uma grande avaliação, um tempo de avaliação. Ranulfo Peloso, página 39. O trabalho de base não é uma tática para atrair o povo, nem um conjunto de técnicas que, se bem aplicadas, podem dar bons resultados. É uma metodologia que vai além de qualquer modelo. O trabalho de base é uma paixão, assumida por gente que se entrega para o seu tesouro. É uma paixão indignada contra qualquer injustiça e uma ternura por todos que se dispõem à construção da solidariedade.
Esse modo apaixonado de crer no povo e de multiplicar invade o coração dos lutadores da causa popular. Esse envolvimento na construção desse modo de viver, sem a marca da dominação, alimenta essa convicção contagiante. Esse jeito de fazer política dá certo, porque tem seu alicerce em convicções. E isso torna a política uma atividade sensível, comprometida e criativa. Este é o segredo que, plantado na alma, motiva o militante para dedicar-se à realização do projeto popular, mesmo que custe. A fé na vida, o amor pelo povo, o sonho da liberdade e a fraternidade universal formam a força interior que impulsiona o militante, principalmente nos momentos da dor, da dúvida e das derrotas. Mas está presente na alegria de viver, na disposição para a luta, na esperança sem ilusões, no canto, nos símbolos, na beleza do ambiente, nas celebrações e, sobretudo, no companheirismo. São expressões e atitudes individuais e coletivas que revelam, desde já, o sabor da convivência solidária que sonhamos para todos. Ranulfo Peloso, página 41. A finalidade do trabalho de base é despertar a dignidade das pessoas e a confiança nos seus valores e potenciais. É também organizar a rebeldia popular contra a injustiça e para construir a nova convivência entre os humanos, sem exploração, sem discriminações e sem preconceitos. Ranulfo Peloso, página 42. A reunião em si não é luta. Lutas são as ações organizadas da classe oprimida para continuar vivendo, para sair do cativeiro e reafirmar sua dignidade. Luta é o trabalho que se faz nos assentamentos, nas fábricas, nos bairros, nos movimentos por direitos, nas igrejas comprometidas. Luta é o estudo que se faz para entender a razão da luta e conhecer a experiência de outros grupos. A reunião pode ser parte da luta, quando avalia as ações, quando prepara o povo para as vitórias maiores e quando orienta a luta no rumo da libertação. É por isso que os encontros populares, MST, Caderno de Formação 44, devem ser momentos de formação, debate, de confraternização, de recordação e celebração dos valores que unem as pessoas lutadoras. Ranulfo Peloso, página 44. Muito obrigado, pessoal, pela leitura. Então, a partir desse texto, né, e com toda a bagagem já que a gente acumulou com essas 4 já oficinas, quais devem ser os princípios político-metodológicos do trabalho de base diante dessa mudança na realidade brasileira? Alguém se inscreve para o debate? Nós vamos debater aqui ou não vamos debater no pequeno grupo, Marina? É aqui na sala principal. Esse debate é na sala principal. Certo. Depois tem um segundo momento nos pequenos grupos. Posso falar? Claro. Vamos fazer as inscrições, né? Cada uma desejar depois da fala da companheira Giane, vamos estar fazendo as inscrições certinho. Eu acho assim, está sendo bem bacana isso aqui, né? Esse curso aí da questão metodológica, mas falar de mim aqui enquanto presidente do PT de Londrina, a necessidade da gente estar resgatando os nossos, né?
Eu acho que muita gente ficou afastada, muita gente sentiu o golpe, né? E sente no coração, né? Também passa por avaliação de situação de família, quem não tem bolsonarista na família, a pressão é tão grande, etc., né? Então, aqui, e até, aliás, eu coloquei isso no chat da reunião passada, nós começamos aqui em Londrina, nós criamos um GT de formação a partir dos textos, da Nova Primavera, etc., de estar resgatando aqui por região da cidade, né? Eu acho que essa metodologia da gente conversar, ouvir, né, e sentir lá o que está acontecendo, porque a gente não sentiu ainda, tá? Isso é, né? O que está acontecendo na sua região, o que acontece aí, como que as coisas estão, né? Nesse espaço dialógico mesmo, né? Dentro do que a gente tem, né, do que a gente possui agora, né? Claro que a gente tem companheiros e companheiras em outros espaços mais, né, da juventude, né, espaços que mais ampliados até do que do próprio partido, né, e que a gente vem procurar o partido, a gente está em outros grupos e a gente estimula também essa organização. Tá? Mas eu penso que nesse momento agora, na nossa, né, pelo menos aqui que a gente tem, por causa da pandemia, eu acho que se não fosse a pandemia, talvez poderíamos estar né, em outro patamar, é a gente recuperar, né, aqueles companheiros e companheiras, aqueles filiados, aqueles simpatizantes, né, tentar aí reconstruir a nossa organização na cidade, né, ou nos territórios. Obrigada, é isso. Eu não me inscrevi, mas vou aproveitar esse final da Giane. Nós estamos aqui na Zonal de Jacarepaguá do Rio de Janeiro, nós estamos fazendo isso. Nós estamos tentando pegar listas do Diretório Municipal, listas da última candidatura de vereadores, que tinha Lindenberg, Jacarepaguá, Raymond, Jacarepaguá, Tainá, Jacarepaguá, são os nossos 3 vereadores do Rio de Janeiro. Então, nós temos várias listas, fora a lista do PT municipal. Nós estamos fazendo uma confrontação entre essas listas, para ver as pessoas que são as mesmas, né, para fazer uma lista única só, né, lógico, e ver se tem e-mail, se tem telefone, se tem algum contato dessas pessoas, porque às vezes as pessoas se inscrevem até no próprio PT, até no próprio partido, e não tem endereço, não faz a filiação completa, não faz um cadastro completo. Então, a gente tem a nossa tarefa atual, somente minha e de uma outra pessoa que está fazendo o curso à noite, segunda e quarta à noite, a nossa tarefa está sendo essa, aqui em Jacarepaguá, pegar essas listagens e telefonar para essas pessoas, mesmo que não sejam militantes, algumas são militantes que se afastaram um pouco, mas mesmo pessoas que se inscreveram. Gostava, por exemplo, do Raymond. Então, não é petista, mas gostava do Raymond, quer dizer, é uma pessoa um pouco de esquerda. Vamos telefonar para essas pessoas, já começamos a fazer isso, telefonar para essas pessoas, se tiver esse contato, tentar trazê-las para esse nosso núcleo que nós estamos formando, o VEL, né? O Vivências, Estudos e Lutas. É isso, só para terminar o que a gente falou. Quer dizer, finalizando, então, desculpa, vou finalizar. Na verdade, é essa, você tem que procurar primeiro essas pessoas, tentar resgatá-las, né? Tem muita gente que ficou muito desiludida em vários momentos. Eu mesma fui uma delas, eu me afastei muitos anos do PT, votei, mas não mais participei de nada, tentar puxar essas pessoas de novo, né? Incluir essas pessoas de novo. E depois, quando nós pudermos sair às ruas, sair às comunidades, espero que seja no ano que vem, a gente então tenha já uma formação pronta para ir nas comunidades e fazer aquele mais importante de tudo que a gente estava olhando aqui, escutar o outro, quer dizer, não ir com uma fala pronta, jamais. A ideia é que eu sei alguma coisa, mas o meu companheiro sabe outra, e o morador ou o trabalhador sabe outra. Quer dizer, nós todos sabemos alguma coisa, né? Ninguém, eu vou lembrar do Gramsci, não existe não intelectual, todo ser humano é um intelectual, né? Os intelectuais que são intelectuais acadêmicos, né, que estudam para isso, mas existem vários intelectuais, né? Nós todos somos intelectuais. Isso. Eu quero falar 2 questões. Primeiro, essa questão da base interna do partido.
com a percepção de toda a política que houve, que aconteceu no governo Lula-Dilma, o golpe contra Dilma, a prisão do Lula injusta. Isso mandou uma mensagem para uma parte da sociedade que até assim votava na esquerda, era um militante mais distanciado das questões partidárias, outros a perceber mais o jogo das classes dominantes de perpetuar o poder e como eles fazem o que for possível para poder manter o controle. Muitas pessoas vieram para o PT. Outros antigos que estavam desgostosos de tudo isso retornaram. Então, há um trabalho aí. Mas há um grande problema dentro do PT. Eu falo isso porque eu sou um desses militantes que milita inteira, mas nunca partido, sempre votei no Lula, sempre votei no PT, mas nunca me entrar dentro do partido. Eu me filiei no PT tem 1 ano e meio. Agora, é muito difícil você entrar dentro desse partido, porque está tudo politizado. O PT, a impressão que eu tenho, que virou um partido de mandatários e de tendências. Então, se você não é da minha tendência, você é contra mim. E nós vamos fazer de tudo para te destruir e não deixar você dominar nenhum espaço aqui dentro. Isso é uma questão muito séria. Eu vejo isso, no, por exemplo, LGBTI, que eu tento adentrar, e é muito difícil, porque já tem dono. Então, se você não é nós, você é contra nós. Então, isso afasta muito a militância que está chegando, principalmente a juventude. Eu estou tentando criar aqui o setorial de BH, o setorial LGBTI, e estou tendo dificuldade por conta desses guarda-chuva aí, desses mandatários aí, dos grandões que já estão dentro do partido, que perdeu o poder. Então, isso é uma questão que é preciso dialogar dentro do PT com seriedade. Secretaria setorial é para o partido, não é para tendência e nem para mandar. Porque quando se torna isso, vira uma briga política simples e unicamente para o poder, e quem perde são as secretarias setoriais que poderiam estar pensando de uma forma mais ampla e coletiva políticas públicas, inclusive para auxiliar na construção dos objetivos. A segunda questão é quando a gente vai para fora daqueles que estão organizados. Toda vez que eu penso nisso, eu penso muito numa questão que eu vejo diariamente aí. O povo brasileiro é um povo trabalhador. O povo brasileiro não é preguiçoso, igual a elite enfiou na cabeça. Isso é uma das metas que a gente tem que destruir dentro da cultura brasileira, porque o brasileiro é preguiçoso. Preguiçosa é a elite que não gosta de trabalhar e vive escorada, roubando tudo que o povo faz. E esse povo é vagabundo e preguiçoso. Trabalhador não é não. Mas nós temos, devido a todas essas culturas de desmerecimento do trabalho e da pessoa, vem lá, que vem dessa cultura escravagista no Brasil, o trabalhador não reconhece seu valor. Ele não conhece sua força de trabalho. Ele sempre acha que o patrão está fazendo uma coisa boa para ele. E ele se revolta com o patrão disso. Ele se sente prejudicado. Mas ele não tem confiança nele mesmo, força dentro dele para poder falar basta. Porque às vezes que ele tenta fazer isso, ele é penalizado mais uma vez. Ele não consegue uma carta de indicação, ele fica queimado na carteira de trabalho dele. Então, eu acho que a base, a gente tem que despertar no povo o valor dele. E aí eu penso naquele que eu esqueci o nome dele agora, que desenvolveu a economia solidária, Banco Popular, que ele chegava em locais muito pobres, na Índia, e para começar esse trabalho, ele com as mulheres. Aí ele chegava... Amartya Sen. Ele chegava perto das mulheres e conversava.
Como é que você está? Ai, minha vida é difícil, aquela reclamação, a pobreza, a fome. Mas o que você sabe fazer da vida? O que você é bom de gosto? Eu não sei fazer nada. Mas não sabe fazer nada? Mas você não faz comida, faz um roçado, você não faz nada? Não, eu faço sim, eu faço um pão, um bolo que minha avó fazia, aprendi, e o povo gosta. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um dinheiro para você comprar os ingredientes, você vai fazer esse bolo. Você vai vender esse bolo. Aí depois eu venho aqui e você me paga o que você me deve e eu te empresto mais. E ele cria um banco a partir disso, devolvendo para a pessoa a autoestima, a capacidade dela de produzir, reconhecer o valor dela enquanto agente produtor. Esse, para mim, é um trabalho de base, a recuperação do valor da pessoa. Eu acho que o Paulo Freire, na forma dele de educar, ele faz isso muito. É por isso que ele vai falar assim, você é pedreiro, você tem valor enquanto pedreiro. Você é trabalhador do campo, você tem valor. Você é doméstica, você tem valor. Não existe ninguém no mundo que não tenha um valor. E as pessoas massacradas culturalmente e reafirmado dentro do sistema capitalista brasileiro não têm valor, que elas não têm importância, que elas são insignificantes, que elas não podem entrar no shopping, que elas não podem entrar no museu bonito. E elas vivem num apartheid social, cultural, educacional e lutam diariamente para sobreviver, com muita raiva às vezes. Muito trabalhador com raiva em muitos momentos, de se sentir não valorizado pelaquilo que ele está fazendo. A gente tem que pensar muito no ser, e não no fazer. A primeira coisa é olhar para o ser. E o que o ser, qual é o potencial desse ser, e mostrar para ele o valor dele. Eu acho que para fora dos lugares organizados é isso que precisa de fazer. Que é isso que o MST faz. Ele pega aquele povo que está sem terra e fala, vocês são capazes, têm qualificação, vocês têm algo para poder dizer. Olha a sua importância para o mundo, vamos nos organizar, vamos... Então, eu acho que é esse o maior trabalho a ser feito nas bases. Era isso. Falei demais, mas era isso. Beto? Vê se está saindo agora o som. Tá, alto e claro. Está saindo, tá. Estou em duas imagens aí. Deu problema no meu computador. Eu achei fantástica todas as intervenções dos companheiros aí. E a do Muniz, achei ainda mais fantástica. Eu me sinto totalmente contemplado com a fala dele. E com as outras também, porque há uma recuperação. Acho que hoje nós estamos conseguindo ir na couve, por assim, iniciar esse processo, digamos. Porque, primeiro, assim, nós estamos vivendo um momento onde nós devemos uma coisa para nós mesmos, enquanto seres humanos, eu acho. Não estou dizendo a nossa individualidade, que é o resgate da nossa condição humana. Nós estamos mal. E não estamos mal individualmente, porque isso a gente sempre está um pouco bem, um pouco mal. Não. Nós estamos num problema que, além dessa transição econômica que o Márcio Postman levanta muito bem, que é uma transição desgraçada, porque não é uma transição que vai para trás, não é uma transição do ponto de vista que tu vislumbra. E claro que toda transição na luta de classes, na luta social, nós que somos, na visão que nós temos, é uma dialética que a gente batalha para melhorar as coisas. E os outros também fazem isso, a minoria rica. Só que esse é o grande tema, digamos, das transições, né, que a gente está vivendo nesse momento no sistema produtivo mundial,
e que, evidentemente, debate do jeito que bate, com as características do Brasil, que o Márcio coloca bem, do jeito que está batendo. Então, de fato, eu vejo, não vou citar nenhum companheiro aqui para não... Mas eu vejo grandes quadros dos nossos movimentos sociais, do partido, do próprio MST, posso dizer assim, que foi citado, eu acho que é o grande movimento que a gente tem, histórico e com resultados objetivos bons, está nos faltando elementos. E isso a gente vê quando começa a ser discutido a questão de programa de governo para a próxima eleição, essa coisa toda, que de fato nós estamos vendo uma situação extremamente difícil, né? Por isso que eu acho que eu fico um pouco triste com a incompreensão que, pelo jeito, bate geral no partido, dessa iniciativa provocada que nós estamos vivenciando. Talvez faltou divulgação, talvez faltou preparar melhor. Acho que se está se metendo a cara, acho que isso é bom, mas nós vamos precisar ganhar essa parada, não no sentido assim, não me entenda mal, não é ganhar a parada, mostrar quem é maior, não é isso, mas de conseguir colocar na pauta partidária da vida orgânica e das direções dos partidos e das lideranças dos partidos, isso que nós estamos discutindo aqui. E que esse grupo, que iniciou maior, mas que não está tão grande, e acho que no geral, é aquele grupo que agora está começando a morder, de fato, o curso. Foi muita informação que vocês estão trazendo, digamos, é muito texto, muito vídeo, mas eu acho que é isso, nós precisamos nos preparar para tentar ganhar os corações e as mentes dentro do partido. Isso que não sei se foi a Fátima, quem colocou, de ser um movimento de começar a ligar as pessoas que eram petistas antigamente e que foram desmotivadas, ou desmobilizadas, ou ficaram putas da cara com os rumos do próprio partido, é super importante. Que eu acho que isso, inclusive, está começando a ser feito a partir do próprio Nova Primavera. Claro que nós temos uma disputa aí. Aqui no município é o seguinte, há interesses, inclusive, de pessoas que participam ou participaram de Nova Primavera em se organizar para enfrentar a eleição. E eu acho justo isso, inclusive. Só que eu não quero mais o mesmo, por assim dizer. Digo eu, como pessoa aqui petista. Eu acho que nós precisamos aprender com os erros e com a conjuntura que se coloca, com a necessidade que o povo tem, da gente, de fato, começar a dar esse passo. Que é de retomar, de recuperar a história, de incluir os novos, porque isso que o Muniz fala para nós, é isso que acontece em boa parte do partido. É como se a gente tivesse perdido a capacidade de acolher os outros. E aí, se nós nos acolhemos entre os nossos, como nós vamos acolher ou como vamos trabalhar a base social que nós estamos discutindo aqui, que nós somos partícipes da vivência das pessoas, né? Então eu acho que isso é uma coisa importante que vocês estão falando e que eu me somo a isso aí. E, nesse sentido, acho que o PT não fez o dever de casa como educador das massas. A gente entrou para dentro do Estado. Eu me lembro que quando a gente entrou para dentro nas primeiras eleições, eu me lembro bem de Rosseto falando, né? Não era já das primeiras, foi durante o governo do Olívio, né? Isso antes do século passado, inclusive, na troca de século. O Rosseto dizendo assim, Rosseto como outras pessoas, né? Que a institucionalidade, essa que nós temos, ela não foi preparada, de fato, para a burocracia estatal, inclusive, preparada para fazer isso que nós desejamos com o povo, com a nação brasileira. Bom, nós ficamos anos dentro da institucionalidade e não só a gente não conseguiu mudar, porque não se trata só de fazer coisas boas que nós fizemos em todos os governos, mas de começar a tentar mudar a institucionalidade desde dentro, quanto a gente se dobrou a ela. Olha, o PT de Porto Alegre faz um bom tempo que não está na prefeitura de Porto Alegre. Mas eu me lembro que nos últimos tempos, nos últimos mandatos, havia muita cadeira de funcionário de CC, de cargo de chefia importante, onde estava o casaco do cidadão, casaco bom, boa marca, terno,
E o cara pouco aparecia no trabalho. Bom, mas... E alguém que falava, os petistas se acostumaram, acho que principalmente nós homens, né? Acostumamos a até usar da institucionalidade, né? Para, bom, a gente vai trocando primeiro, vai trocando de roupa, né? Já se usa roupa mais fina, mais cara. A gente vai deixando a cachaça para tomar um uísque importado. A gente deixa de usar uma substância barata para usar cocaína. A gente vai trocando e daqui a pouco troca até a companheira, até a família. Desculpe falar aqui em termos de homem, mas estou fazendo uma autocrítica nesse sentido. Eu acho que somos humanos, temos a condição humana, mas nós precisamos nos atentar para isso. E eu acho que nós ainda temos em lideranças que são históricas, atitudes extremamente centralizadoras, machistas, não vou dizer homofóbica, porque eu acho que não é tão explícito, mas eu acho que no íntimo, acho que às vezes é. Né? E, do outro lado, nós somos muito mesianistas. O PT é muito mesiânico. O Lula, e concluo com isso, o Lula, eu acho que vai vencer essa eleição, depende. Acho que vai vencer essa eleição. Agora, se nós esperar tudo do Lula, assim como a gente pode esperar tudo de um prefeito, de um governador, se encantar com o cara, acho que a gente precisa ver como um todo. O messianismo, do ponto de vista de uma política, de políticas públicas, de projeto estratégico de sociedade, ele é muito calcado. Eu sou cristão, eu gosto muito de Jesus, eu me inspiro muito em Jesus. Mas a prática de Jesus era bem diferente. Aliás, Jesus nunca quis criar uma igreja, tá? Jesus criou um movimento e morreu crucificado numa cruz, criou um movimento. Depois que foi tem fundo partidário para investir grana nesse processo para tocar isso. Mas tem que investir para o Igor compartilhar a tela com a gente. Eu me assusto tanto com essa mulher falando, sabe? Eu tô um assunto. Eu peço perdão, é que ainda bem que eu estava com o meu smartphone que deu um bug aqui no meu computador. Agora que eu... Não tem problema, Janice. É toda a vida. Eu levo um susto com essa mulher falando. Nessa parte agora da oficina, a gente vai dividir em pequenos grupos. E aí tem uma proposta, assim, interessante. Talvez um pouco difícil, mas bem interessante. Aí. Isso. Ah, não era ainda. Eu que me adiantei, gente. Ué. Então, o que é agora? É assim, né, Igor? Sim, sim. Em pequenos grupos... Oi? Isso. Isso. Em pequenos grupos, ler diferentes definições de trabalho de base e debater suas implicações para a construção dos núcleos de vivência, estudos e lutas a partir da questão norteadora. Quais elementos das definições de trabalho de base apresentadas contribuem para o processo de construção dos núcleos, nos territórios? Essa questão do território, eu não sei você, mas eu achei bastante presente nos vídeos recomendados como compromisso da primeira parte da oficina, e o próprio vídeo do Márcio Postman, a questão territorial é bem presente, né? A gente precisa olhar para quem está do nosso lado mesmo, né? Às vezes a gente quer ir falar de uma realidade que a gente não conhece, se juntar com pessoas mais distantes, ou mesmo fazer nichos
que sejam que trabalhem em questões de identidade, não que não sejam importantes, não é em absoluto o que eu quero dizer, mas que uma maneira de abordagem é pelo próprio território, né? Eu achei isso... Porque a gente já pertence, né? A gente já mora em algum lugar, a gente já trabalha em algum lugar. Enfim. E aí, não sei se vocês viram na página da turma, né? Tem alguns textos. Eu vou colar aqui os links aqui no chat, e aí vocês podem usar esses, se alguém tiver mais algum para socializar. Eu vou colar aqui no chat, que daí vai ficar salvo quando for para os pequenos grupos. Aqui. Aqui tem mais um. Na próxima. E o que a gente leu também, sala, em grupo. Bom, então, essa atividade vai ter 40 minutos. A gente dividir em pequenos grupos. Ler e debater, né? E socializar com a gente no retorno. Fechou? Podemos criar as salas? Alguma dúvida? Marina? Eu não tenho dúvida. O pessoal tá pronto? Tá, vamos lá então. Tudo certo aí, pessoal? Como é que eu tô aqui? Tudo certinho. Não tô ouvindo. Oi, estão me ouvindo? Tô. Ah, tá. Deu certo dessa vez, né? Deu certinho. Foi todo mundo direto. Ei, pode parar de gravar agora. Perdão, O Igor Agora, vai fazer o relatório, então? o Igor faz o relatório toda a oficina. Que maravilha. Ele é quietinho, mas operativo. Viu? Não fala nada que ele tá ali, ó. Só digitando. Ouvindo tudo que vocês falam. Ah, não é fácil mesmo fazer um relatório em tempo real. E fica bem bom, hein? Vou dizer para vocês. Não sei porque nunca... Rapaz, é profissional do relatório. Não sei, nunca socializaram com a gente, eu acho. Mas só para os cabeçudos lá. Vai direto para cima. Ah, então nós também queremos participar disso aí. Bom, pessoal, agora a gente vai socializar, né? Esse debate que aconteceu nos pequenos grupos. E a ideia é que no final dessa socialização a gente consiga sintetizar essas falas todas e montar uma redação conjunta, né? O que a gente entende,
quais são a nossa reflexão, né? Qual foi a nossa reflexão sobre esse processo de trabalho de base, os caminhos possíveis, né? Para essa nova primavera. Então, vou pedir para os relatores dos grupos se inscreverem para falar. E também quem depois quiser contribuir com algo mais. E a gente tentar montar essa redação. E não vai ser só o Igor, né? Todo mundo. Certo? Certo. Lá. O grupo 1 é a Bartolina, a Iracema e o Jorge. O grupo 3 foi o Beto, o José, o Muniz e a Tereza Cristina. E o grupo 4 foi a Fátima, a Giane, a Letícia e o Manuel. Falta o grupo 2, mas estava eu sozinha na sala. Então, posso começar? Pode. Eu vou fazer aqui um resumozinho das nossas falas e depois o Jorge e a Bartolina vão complementar, tá? Nós combinamos assim, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a Bartolina aponta para a importância da valorização do militante de base. Esse militante está voltado para o que é mais importante para ele e precisa ser motivado para a militância política, né? E isso ela nós entendemos que se assemelha à concepção freiriana, a valorização do outro, valorização da diversidade e tudo e tal. E a Bartolina também ainda aponta a questão da valorização do trabalho, que o trabalho está ligado à questão da autoestima, né, do trabalhador, está ligado ao combate ao desemprego, né, à geração de renda e tudo mais. Nesse contexto de politização, né, nesse contexto de contato com a base de trabalho de base, a valorização do trabalho. E ela fala mais que o esforço maior nosso é que nós temos que desconstruir essa estrutura formal e criar um canal de diálogo independente da posição que o militante ocupa, se posição de dirigente, se posição, né, de parlamentar, tudo mais. Nós temos que problematizar nosso comportamento, esse comportamento muito vertical que foi instituído no partido, problematizar e desconstruir, né? Caminhando para um diálogo, não é? E para uma convivência mais horizontal e menos vertical. E buscar um jeito de se fazer freiriano. Esse tratamento mais igual traz uma condição de crescimento. O recém-filiado está na condição de ser acolhido, né? Precisa ser acolhido, então tem que ter esse olhar em relação ao recém-filiado, assim como um militante mais antigo, que às vezes está mais afastado do processo, está afastado dessas tecnologias mais avançadas, né? Que precisa também ser resgatado e ser incluído novamente, né? O Jorge fala que não existe o acolhimento no sentido do movimento de troca, né? Que o texto faz a problematização do funcionamento do partido, muito institucionalizado, burocratizado, e que precisa se rever isso, né? Se construir outras bases. Eu apontei esse negócio, a Iracema, essa questão do basismo, eu nunca tinha visto essa expressão, eu achei interessante e acho que nós precisamos superar isso, né? Que o basismo no texto está colocado lá. É uma forma disfarçada, porque mantém a base dependente. Então, é como se fosse, né, a direção, os dirigentes, as pessoas mais de destaque dentro do partido, tutelar a base, né? Isso não tem nada a ver com Paulo Freire, que a gente tem que fazer exatamente o contrário, é empoderar a base, né? É instrumentalizar a base, né? Construir junto. E o processo é coletivo, educativo é coletivo, né? E foi mais que foi colocado. Caiu? Oi?
Está aqui. Então, tinha outro apontamento aqui, mas me perdi aqui, não estou encontrando. Ah, tá, a questão de esperançar sem ilusão. Esperançar sem ilusão, né? Que aí é aquela questão, esperança sem ilusão, desculpe. Que o Paulo Freire coloca, que o verbo TVC é o verbo esperançar, porque é aquela esperança envolvida com a ação, né? Com a atitude de transformação mesmo, né? Não é esperança no sentido de esperar, mas de fazer acontecer e de mudar. É essa outra questão que eu queria destacar. Tá? Aí eu passo para os colegas. Bom, eu acho que a Iracema foi muito fiel com o que nós discutimos, e uma coisa que nós gostaríamos até de destacar, né, aí é a questão dos imprescindíveis. Dos imprescindíveis, que a gente falou que o povo das antigas, né? E essas antigas a gente vem ao longo do tempo no sonho de esperançar, né? Que é fazer essas coisas acontecerem, e que a gente traz no DNA desses antigos aí essa questão do fazer, né? Fazer esse partido dos trabalhadores acontecer, fazer o que nós temos de melhor, né? E aí eu acho que o Jorge destacou uma coisa aí, muito interessante nessa questão do imprescindível, que é o papel do Lula, né? O Lula, ele tem um discurso único, um discurso que não tem ninguém que foi capaz de estar, né, no mesmo nível que ele, e que traz e reacende todo esse nosso esperançar de uma forma muito lúdica, de uma forma que nos faz sair de onde a gente está. Eu acho que essa figura do Lula e o que ele traz agora tem muito isso dessa concepção freiriana, que é o esperançar, que é o fazer, você entendeu? É só isso que eu queria ressaltar. Eu acho que a Iracema foi bem fiel no que nós discutimos. Obrigada, Iracema. Concordo aí com as companheiras, era isso, a gente fez um grupo mais reduzido, a gente conversou bastante, e acho que essas impressões, até no sentido de desconstruir mesmo o jeito como a gente lida, né, com o outro, né, para além da militância, né, no sentido de que essa acolhida ela é necessária não no sentido de que o partido ele só tem a tarefa, né, de se posicionar politicamente nas ruas, né, e nos congressos, mas também de formação, né, permanente do público. É isso. Perfeito. Que boa reflexão, que bom aporte para nossa discussão. Grupo 3, do Beto, do Igor, não, do José e do Muniz. Eu vou fazer o mesmo caminho da Iracema, então vou apresentar e aí o Muniz e a nossa irmã. O Zé e a Tereza. E o José e a Tereza Cristina, o Zé, de Olinda, né? E a Tereza Cristina de Canoas, colega professora. Bom, na verdade, assim, nós iniciamos, foi muito boa a discussão também. Eu vou apresentar, tipo, tópico, assim, o Muniz, e aí a gente conseguiu discutir a partir dessa fala do Muniz, fez uma fala mais que de fundo, no sentido de retomar a questão entre pedagogia, entre metodologia e a própria questão do método, né? E a estratégia, né? A questão pedagógica é a estratégia, né? No caso aqui,
é uma metodologia de educação emancipatória, né? Libertadora, em Paulo Freire, né? E que, do ponto de vista politicamente, a gente pode chamar de tática, mas do ponto de vista educacional e do ponto de vista da didática, da implantação do programa estratégico, ou da metodologia, ou da questão filosófica de fundo, vamos dizer assim, cada sala é uma coisa, cada comunidade é uma realidade, cada território, que não necessariamente seja local, é um. E o Muniz traz muito a partir de uma experiência, eu acho muito rica, que é a questão de que ele é professor de teatro. E ele nos dizia assim, ó, que cada turma, né, podemos até dizer cada território, no caso, e a própria ação do educador, depende, bom, da faixa etária, do tipo de público, do local, da quantidade de recursos disponíveis, de recursos e espaços disponíveis ou não disponíveis, que isso não é uma questão menor, é uma questão que, inclusive, é determinante do ponto de vista do ato pedagógico em si, né? Porque é um ato educativo, né? Então, e aí, a partir daí, então, o educador vai fazer, vai ver qual é a gama de possibilidades que tem de se trabalhar com esse grupo, né? E aí, o Muniz levantou a questão de não ficar preso, né? Do ponto de vista de doutrinação. Evidentemente que tem um conjunto de elementos que nós estamos conversando, discutindo, mas de ficar atento para a questão, inclusive, dos vários territórios. Eu, por exemplo, sou um cara que eu falo mais em território do ponto de vista do local, para se dizer, até espacial, vamos dizer assim, do bairro, da vila, né? Mas o Muniz chama a atenção para uma coisa fundamental, que os territórios é isso, mas é mais. Existem outros territórios que dizem respeito, né, à vida das pessoas, às tribos, podemos dizer assim, né? E aí veio todo um debate depois, no final, muito bom, a partir de uma fala do José Vilarmando, onde o José Vilarmando faz uma contribuição a partir da experiência de governos de esquerda em Olinda e do significado que teve esses governos articulados com o projeto nacional, com os governos nacionais, e dos resultados, e de como também foi se perdendo a própria questão, por exemplo, do orçamento participativo, né? E questões que nos eram caras, digamos, né? E aí a gente conversou um pouco sobre a questão... Bom, já volto sobre isso. A questão de um possível saudosismo no sentido dos governos ou das situações anteriores, né? Nossas. Em segundo lugar, então, também foi levantada a questão do ponto de vista da pedagogia emancipatória de Paulo Freire, na forma de fazer. Então, além de depender de muitos fatores, desses fatores que eu citei antes, digamos, da didática, que ela precisa levar em consideração, por exemplo, a questão da ternura. O Muniz falava da questão de, às vezes, há muita dureza nas relações partidárias, digamos assim. E é bom trazer aqui aquilo que o Che Guevara, a maior frase que ele fez, né, da questão de endurecer-se, mas sem perder a ternura. E eu diria que mais ainda, eu sou oriundo também do movimento sindical. E eu vou lhe dizer, companheiro, década de 80, naquelas agruras, ainda no fim da ditadura, e isso sempre é assim. As pessoas, elas viram militantes, primeiro porque foram acolhidas num seio, num ambiente de amizade, de ele se sentir bem. Isso o Muniz levantava também, né? Que, para mim, a questão da ternura, da flexibilidade, de tudo fazer com que a pessoa se sinta bem e acabe se sentindo amigo, a maioria da militância sindical, na dureza no enfrentamento com os patrões, entrou mais por amizade do que por questão de convicção ideológica. Depois, no processo, ele foi se apropriando desses elementos. E eu acho que hoje, mais do que nunca, do que nós estamos experienciando com a nossa juventude, tem muito a ver com isso. E aí que surgiu a temática, né? De a gente não ter uma visão saudosista, como foi bom aqueles governos, aqueles anos do PT, né?
exclusivamente saudosista, por assim dizer, mas que é importante essa questão de construir a partir, o Muniz levantava, a geração Xuxa, depois essa geração que nós estamos vivenciando hoje, que é da internet, mas das redes sociais instantâneas, que a gente perde profundidade na reflexão e na própria conversa, né? Somada à questão agora da pandemia, digamos, né? Então, mas acontece que a vida é como ela é. O que está sendo colocado é isso, e é com isso que nós temos que trabalhar, por assim dizer. Esse é o material humano do qual nós fazemos parte, que se nos apresenta, e é aí que nós vamos ter que buscar incidência. Por último, a fala muito educacional da nossa Tereza Cristina, né, que com a experiência que ela teve na escola formal, né, nos trouxe assim questões de didática, assim, né, e de como é importante essa questão da escuta também, digamos, né. Então, para concluir mesmo assim a questão da formação política a partir das necessidades concretas, né, de construir a partir da consulta com o povo, e acho que uma consulta interna, do ponto de vista partidário, e das questões culturais, né, e foi levantada uma articulação entre os governos, do ponto de vista populares, uma capilaridade do governo municipal, dos governos estaduais, de um eventual governo nacional também, né? E situar o momento que nós estamos vivendo. Principalmente, me chamou a atenção a questão da juventude, né? Acho que as 4 pessoas que estávamos no grupo, né, preocupados com a questão no momento que a gente vive uma pouca capacidade reflexiva, não seja uma pouca capacidade reflexiva, mas de a gente estimular, de conseguir dialogar a partir da situação real que as pessoas vivem, que a nossa juventude vive, né? de aprender com eles e de falar desde essa perspectiva também, né? E eu concluo com a questão que eu acho que, de fato, estamos vivendo um momento de transição, né? Poderá ser duradouro isso aí, acho que o próprio painelista falava sobre isso quando falou da questão do sistema de produção que o mundo está vivendo, e que o Brasil também está transitando isso. Então, em momentos de transição, tudo fica muito mais movimentado, com menos certezas, e eu acho que a gente precisa se dar conta disso, né? Para, de fato, conseguir fazer reflexões maiores nos diversos territórios do nosso projeto e com os públicos que nós queremos atingir, que são muitos públicos, muitos, vários. E o povo, mas o povo em cada território. Local, mas principalmente também a questão das especificidades que a gente tem, que a gente vivencia, no qual nós estamos inseridos. Aí, não sei, companheiros, eu me estendi um pouquinho. Muniz. Eu quero falar uma coisa, Beto, que eu lembrei de uma experiência que eu quero compartilhar com vocês, porque eu falo muito dessa questão de como passar, que a gente não precisa ter um local específico, uma aula, já nada disso. Eu queria aprender a bordar lá atrás, né? E aí a gente montou no Coletivo Alvorada, começamos a montar um grupo de bordadeira, que depois virou as bordadeiras de Minas, em Horizontes e tal. Eu fui aprender a bordar e aí aprendi a bordar e hoje eu bordo. Aí, na eleição do Haddad, nós abrimos 17 pontos de conversa com a população, entregando para as lideranças locais. Nós alugamos uma garagem, uma loja, coisas pequenas assim. E aí eu comecei a convocar oficinas de diálogo, chamava oficinas de diálogo. E aí eu fui participar de uma oficina de bordado.
junto com uma outra bordadeira, numa vila. E tinha umas senhoras de diversas idades ali, e foi aprender a bordar e conversar. E aí a gente estava bordando, eu vou reduzir, né, ensinando os pontos, tinha o traço. Aí depois que concluímos uma folha de uma flor, que é feita com ponto cheio, eu parei e falei com ela assim, olha que essa folha agora pronta, verde. Quando a gente pensa que lá no início era um ponto só, dentro daquele espaço vazio, não significava nada. Ela era muito isolado, né? Foi preciso muitos pontos para a gente criar essa folha verde, bonita, que você pode lavar, que não vai rasgar. Aí eu falei assim, assim somos nós. A gente sozinho num espaço, a gente tem muito pouca folha, a gente não tem muita, mas todos nós juntos pode fazer uma folha bonita e ninguém vai rasgar a gente. Entende? Aí depois eu falei assim, olha, quando foi no ponto atrás, que estava ensinando um ponto atrás, eu falei assim, olha, a vida da gente também, a gente às vezes tem que dar um passo atrás para a gente poder olhar para saber como que a gente vai fazer para as coisas ficar melhor. Não adianta ser na força, não. Quando for ensinar o ponto corrente, argolinha, 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 assim também é a vida da gente. Vocês não vão pedir para vizinho ovo, uma xícara de farinha, essa é a corrente da vida de vocês. Então, se a gente pode muito mais do que sozinho. Vamos unir, vamos mudar, vamos criar força e beleza. Entende? Então, em qualquer lugar, em qualquer espaço, em qualquer coisa que a gente esteja fazendo, a gente pode criar a possibilidade de diálogo. E eu acho que isso que é o importante nos trabalhos de base. Entender o que aquela pessoa já tem, ou que ela está querendo, e atrás disso você dialogar dentro da linguagem que é compreensível a partir daquilo que está sendo feito. E a ação trazer a reflexão. E não teorizar, refletir e depois agir. É tudo junto ao mesmo tempo. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. E eu queria parabenizar o Muniz, porque esse coletivo Alvorada dele é excelente. Falta a Tereza, acabou de sair, me parece, da reunião. E falta o José Guilhermando, se gostaria de Quero sim. Obrigado, José, pode falar. E aí nós encerramos nosso grupo. Fala, Zé. Posso falar? Diga. Fala, José. Fechou seu microfone, José. Fechar. Agora deu. Opa, agora deu. Ó, o Muniz fechou e me chamou a uma reflexão. Nesse conto que ele falou das bordadeiras, a gente está só e começa a se juntar. 1, 2, 3, e começa a florir. É como se fosse uma rosa mesmo, uma rosa, tem um centrinho, tem as páginas da rosa, né? E depois que a gente se juntar, e a gente fortalece, e a gente vê como foi construído. Eu digo isso por aqui. Eu estava isolado. Isso me chamou a atenção, reflexão para mim agora. Estava isolado, estava triste com muita coisa. Mas a turma começou a ir IPAD, me chamou para participar de formação com a mesma filosofia de Paulo Freire. E vocês também, né? A nova Alvorada, Nova Primavera. E isso que está me fazendo a voltar, que está fazendo esse trabalho de base, com minha gurizada aqui, com meus meninos aqui, com meus garotos aqui. Eles voltarem a pensar, eu indago eles, olha aí, isso aí, por que usar droga? Por que isso? Por que aquilo? E eles começam a me ensinar, viu, velho? É engraçado que, por isso que eu adoro a filosofia de Paulo Freire, porque ele me ensinar muitas coisas que eu não via, e eles começavam a colocar, e eu disse, pô, é assim, disse, Zé, que ele me chama Zé Galinha. Zé Galinha. É um apelido de infância. Aí eu digo, e como é que a gente pode resolver esse problema? Assim, assim, assim. E não por causa disso. Aí você começa a ver a necessidade de voltar a trabalhar. Então eu vou usar o meu espaço, a minha arma, que é o esporte,
não o esporte só de futebol, mas o coletivo, e tentar resgatar devagarzinho, mas como ele faz, de ponta a ponta, como o Unísio falou, de ponta a ponta. Então, o que tu falou, Beto, está dentro do que ele falou agora. A filosofia freiriana, o que tu colocou ele falou, temos que ter também saudosismo, porque através da saudade a gente faz o presente. A gente pode fazer, entendeu? E desse presente para o futuro. Porque a gente tem que mostrar também o que a gente falhou, o que a gente acertou. Para a gente construir uma nova oportunidade, uma nova primavera. É isso. Muito obrigado. Muito lindo tudo, né? Marina, contigo. Muito bonito mesmo, gente. Lindo. Poesia. Lindo. Agora é o nosso último grupo, com a Fátima, a Letícia e o Manuel. Vou falar, acho que é Fátima ou Manuel. Não, quem ia falar era Giane. Giane saiu? Giane saiu. Tá, então, saiu. Manuel, você começa então, Manuel? Começa. Tá, aí a gente completa. A Letícia também completa, né? Obrigado. Sim. Assim, no nosso grupo a gente fez uma reflexão em cima de palavras-chave que são fundamentais. Muitos dos colegas, dos companheiros já reafirmaram isso numa reflexão até mais aprofundada e mais extensa. Mas a gente, então, colocava sobre a questão do texto aquilo que a gente não deve fazer, né? E evitar o erro de cair no basismo, achar que o povo precisa ser dirigido, que o povo é menos incompetente, que o povo é dependente, essa coisa toda. Então, esse é um risco que, no passado recente e até agora, nós temos que ficar atentos e alertas, como militantes e discípulos de Paulo Freire, né? Em contraposição a esta primeira questão, o desafio nosso é fazer com que o nosso trabalho, aonde estejamos, seja nas atividades mais simples ou complexas, no trabalho de base, que seja um trabalho coletivo, de organização coletiva e popular, não populismo, que isso também é muito comum, né? Às vezes a gente começa numa via de populismo, achando que a gente está fazendo um trabalho popular. Esse também é um perigo, né? E uma outra palavra-chave que a gente refletiu, né, longamente, e aí tem um pouco do viés eclesial, que é o poder como serviço, e não o poder com status, o poder como mandato, né? Porque, infelizmente, esse é um risco também. Eu já tive um mandato de vereador, então eu posso dizer com tranquilidade que quando alguém assume um mandato, mesmo no nosso partido, se ele não tomar cuidado, ele acaba sendo engolido, né, pelo poder, né? Frei Beto tem um livro, inclusive, que faz uma crítica muito interessante, né? Em contraposição à questão do poder e serviço, que a gente tenha, de fato, os pés no chão, cabeça nos sonhos, né? Pé na aldeia e sonhos no universo, né? Asas no universo. E a tarefa principal que o texto nos orienta e que nos ajuda é aquela palavrinha mágica, né, que tem um sentido figurado, mas que é importante a gente resgatar. Precisamos amolar as nossas ferramentas, né, para que a gente possa enfrentar essa nova realidade que nós estamos vivendo, né? Questão da divisão de classes, repartição de lucros, trabalho que está sendo excluído, né? O trabalho
que está sendo, inclusive, submetido à exclusão social dos seus direitos elementares, né? E, por fim, a gente ter uma paixão indignada, né? Palavras-chave também, fé na vida, né? Às vezes, num trabalho com 2, 3 pessoas, um grupo de 5 ou 6 pessoas, se a gente tiver ali aquela paixão indignada diante da realidade que nós estamos vivendo, a gente vai ter uma fé na vida muito mais aguçada, humanizada, contemplativa até. Isso significa amor pelo povo. Você quer completar, Fátima? Tá fechado o som, Fátima. Eu falei, ele já falou isso, mas eu quero reafirmar, porque eu achei muito importante também. Amolar as ferramentas. Quer dizer, quando você amola uma faca, é porque ela está precisando de uma melhora para ela cortar melhor. Então, quando a gente pensa em amolar as nossas ferramentas, a gente pensa, então, de recriar o que a gente tem de uma maneira diferente para melhorar isso. Então, por exemplo, a nossa linguagem. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que recriar a nossa linguagem para não ficar uma linguagem que não atende a quem a gente está querendo atender. É mais ou menos isso, mas acho que o Manuel já falou praticamente tudo, e terminando o que eu estou falando, é o seguinte, eu acho que a gente tem que ter paixão. Ele já falou nisso também. A gente tem que gostar do que está fazendo e tentar trazer esse prazer do que a gente está fazendo para o território, para as pessoas do território que a gente está falando. Então, eu acho que isso são 2 coisas importantes. Só para complementar a fala de Manuel e Fátima, que até a Jane ia fazer a síntese, enfim, a gente seguindo a lógica de Freire, a gente também tem que ter uma reflexão que, ao trabalhar essa questão dos núcleos, né, a questão das bases, não é para chegar num processo de querer formar, mas de querer estimular as direções a viver mais seus territórios, de estar atento às demandas, de estar estimulando a participação das pessoas do território dentro do partido, enfim, mas de modo em que a gente perceba o outro como um sujeito ativo também da troca, né? Paulo Freire sempre colocava muito isso, que a gente tem que ter um cuidado para não achar que a gente vai para lá doutrinar as pessoas ou qualificar. Aliás, a Primavera tem que ter essa atenção também nesse processo de chamar a atenção de quem está hoje nas direções para estimular o processo de formação, mas também da escuta qualificada. Aqui no estado do Rio de Janeiro, eu componho aqui a executiva estadual do PT, faço parte da força Resistência Socialista, que inclusive costumo dizer que a prática de Paulo Freire aqui é uma prática de muita resistência, de incentivar e de provocar esse debate internamente no partido, a importância da formação, mas do debate. Atualmente, a gente aqui no Estado, as nossas direções, muitas são cartoriais, e o debate pouco está acontecendo, enfim. Isso até dificulta as ações para fora, né, para a gente poder assumir as trincheiras de luta. Então, é um exercício que é bacana, que está surgindo aqui a partir da Primavera, de trazer essa reflexão aos nossos dirigentas, inclusive de formar novos quadros, novas pessoas nesse processo. Mas a gente começar a fazer exercício de ações mais colegiadas, horizontais, de entender como uma troca, não como uma ação em que você insere no outro conhecimento. Aliás, porque, inclusive, o conhecimento do território está muito mais presente em quem vive o cotidiano, então a gente tem que estar muito atento também a essas ações. Só contribuo com as falas das companhias aqui do grupo, tá? Bom dia. Marina, e só para uma reflexão também que a gente fez, que não foi apontada, mas que, inclusive, talvez não seja o objetivo do texto, e que já foi comentado em algumas situações aqui hoje, né? Que é o seguinte, por exemplo, para a gente fazer com que nos nossos territórios, onde nossa militância acontece, seja numa comissão provisória, num diretório municipal, no movimento social, enfim, né, a gente tem que ter recursos, e recursos variados. Do ponto de vista partidário,
Eu não sei no estado de vocês, mas aqui em Minas Gerais, eu sou militante já faz alguns anos, já tive mandato, etc. e tal, eu nunca ouvi dizer que o fundo partidário fosse descentralizado para que nos municípios a gente tivesse uma condição de um trabalho melhor, né? Então, esse é um desafio. Seja para a direção nacional, esse curso que nós estamos fazendo é uma demonstração, né, desse investimento, que não, eu sei que não fica barato, né? Mas a gente tem que colocar isso constantemente para que não aconteça o que a gente já ouviu aqui de companheiros. O partido, às vezes, acaba sendo uma federação de mandatos, um mandato que tem mais força política, mais condições financeiras, e vai assumindo aqueles territórios como se fosse seu, porteira fechada. E nos municípios menores, onde as pessoas não têm recursos, ou poucos recursos, melhor dizendo, a coisa não anda, a coisa fica empacada, né? Então, esse também é um desafio para a gente. Verdade. Verdade, o que o rapaz falou por último é verdade. Tem que ter uma, dentro desses programas, fazer que o fundo partidário possa atingir a quem precisa, que faz o movimento, que faz a moagem. Só queria comentar uma coisa algo que o companheiro Manuel falou, já que ele é bastante tempo também na luta partidária, é que a realidade é uma coisa, a expectativa é outra, né? A gente fala muito em orçamento participativo, por exemplo. Orçamento participativo. E aqui onde eu moro, uma cidade ao lado é Blumenau, né? Blumenau é uma da terceira maior cidade do estado. E foi governado pelo PT uma vez. 2 mandatos pelo Décio Lima. Foi 3 vezes deputado federal. E o nosso exemplo de orçamento participativo vem lá da terra do Beto, né? Que é Rio Grande do Sul, que teve bastante debate e tal. E hoje o Décio Lima ele é presidente do PT Santa Catarina. E justamente isso, Manuel, eu não sei o orçamento do meu partido. Eu não sei se está devendo, se deve, se não deve, quantos dirigentes são liberados, quais são esses dirigentes. Eu não sei se a Gleice Hoffmann recebe para ser presidenta. Eu não sei. Por que não se discute o orçamento no partido? Por que não torna público, né, o quanto que entra, o quanto que sai, o quanto está se gastando com as plataformas Zoom? Eu não sei. E aí, quando o PT pega a nação e dirige, né, e toca esse país, como foi por 13 anos, quando é que a gente participou de uma assembleia aí para discutir o orçamento da União? Até hoje eu não sei por que a gente debate tanto o orçamento participativo, se nem sequer o orçamento do partido a gente sabe. Realmente complicado, Manuel. De fato, além de eu ajudar aqui a companheira Marina a ser facilitadora, eu também sou educador numa outra turma. E só quero compartilhar com os companheiros que na segunda-feira, quando a gente estava no trabalho de base, trabalho de grupo, tinha 6 militantes, 3 estavam desempregados, inclusive um deles era eu. Né? E como é que a gente vai tocar esse projeto? Né? Se a gente nem sequer temos condições de pagar nossa internet, entendeu? É complicado isso. Entristece. Nós vamos abandonar a luta? Não, nós não vamos. Mas eu acho que se a gente quer realmente fazer um governo progressista, com participação popular, e ouvir todas as classes, todos eles, mesmo que seja rico, pobre, explorado, e o que está seguindo, né? Enfim, acho que a gente tem que discutir o orçamento. Né? E o orçamento também é democracia, né, Marinho? Viu, Alisson? Eu acho que vários de nós experimentam essa situação. E vou te dizer, do ponto de vista pessoal, que tu, por exemplo, no meu caso, eu sou militante há mais de 30 anos do PT, 35 por aí, de ter ocupado alguns espaços, de ter defendido sempre o programa partidário.
eu não consegui voltar a dar aula na universidade, tá? Porque eu não tenho concurso, fui concursado na UERGS no período do Olívio Dutra, fui um dos fundadores da UERGS. Eu dei aula na universidade particular aqui, mas depois de que eu assumi alguns cargos públicos, fui vetado. O nome da gente não entra nem a pau em nenhuma das universidades da região aqui. E não é por falta de competência, que a gente tem competência básica aqui, que as pessoas têm. Só que o fato de tu ser de esquerda, tu defender, a pessoa é realmente, não é que seja nem mal vista, até eles reconhecem os méritos que eventualmente a gente possa vir a ter no trabalho. Só que é nome vetado, por quê? Porque o empresariado está comandando as universidades da região aqui, e aí tu não entra mesmo, nem a pau. Não, e é verdade mesmo, Beto, porque na minha cidade tem 14 mil habitantes. Eu não consigo emprego em lugar nenhum. Por ser petista. Não é que a gente esteja aqui reivindicando a coisa, mas a realidade é um pouco essa, digamos. E quando se coloca a questão de como funciona não é a burocracia, mas o recurso do PT, e nem a questão da só falta de transparência, é uma questão de inteligência política, inclusive, porque eu acho que poderia ser... Olha, só para concluir, para não roubar mais tempo. Foi um desastre a última eleição municipal aqui, porque um desastre onde não poderia ter acontecido. Conseguimos colocar uma chapa de mulheres, meninas novas, inclusive, e por causa desse jeito atravessado de distribuir o recurso pelas tendências, deu um puta estresse aqui e esculhambou o trabalho. Né? Por quê? Porque despotencializou, porque as pessoas ficaram brigando por grana, por repasse, em lugar de fazer o que tem que se fazer. E aí não é culpa das gurias isso, sabe? Porque elas estão chegando no partido, no lugar de a gente abrir... Porque uma coisa é o discurso, estamos acolhendo a juventude, estamos acolhendo LGBT, mulher, não sei o quê. Mas se não muda na real, temos que começar a mudar. Eu acho que concordo contigo, Iago. E a questão da grana não é menor. Não é menor. E aí onde se joga, às vezes, o coração da política. É no recurso. Lenin já falava disso. E Marx também. Marx não tivesse tido uma pessoa rica do lado dela que garantiu o sustento dele, o velho Karl Marx não teria feito o que ele produziu. Desculpe aí. Não, mas é verdade mesmo. São coisas que a gente precisa debater mesmo. Eu acho. Dentro do partido, né? Mas agora já avançamos um instantinho aqui, nosso tempo, e os compromissos para a próxima oficina são extensos, pessoal. Já vou avisar. O foco agora nesse pós-oficina, nesse espaço que a gente vai ter até a próxima, até a oficina 5, a gente vai levantar as informações sobre os momentos e os caminhos de cada um de nós dentro do processo de construção da nova primavera. Né? Então, as duas questões importantes, né? A importância da participação dos educadores militantes no processo de construção das conferências estaduais, municipais, zonais e nacional, e a participação a nossa participação, né, no caso, nas reuniões por território, né, que vão ser organizadas pela Secretaria de Formação do Partido. Então, aqui no estado tem rolado bastante, assim, às vezes a micro-região faz um lançamento para apresentar, né, o processo da nova primavera. E aí é bem importante que a gente participe, né. Então, agora, sobre o levantamento, né? Vai ser a elaboração de uma síntese dos diferentes caminhos, né? Porque cada um de nós aqui está num estágio diferente, num processo diferente, né? Em relação à nova primavera. A orientação é que cada educador prepare uma síntese, que vai ser apresentada na oficina 5, de acordo com uma das 3 situações abaixo. Para quem escolheu o território e ainda não iniciou o processo da construção do núcleo,
a questão seria a seguinte. Para iniciar a organização do núcleo, quem você chamaria para participar? Sugestão para um primeiro encontro com pessoas convidadas, para discutir a intencionalidade do núcleo, né? Escutar o que é possível fazer em relação à organização e as conferências. Para quem escolheu um território e ainda não começou, né? Para quem já iniciou a organização do núcleo e para quem participa de núcleos que já existem, a sugestão é fazer um levantamento das principais lutas e organizações existentes no território, com as quais os núcleos poderão desenvolver alguma atuação conjunta, e também discutir a mobilização e a organização das conferências. E para quem está na jornada, mas não está em processo de construção, seria identificar um espaço de intervenção dentro do partido, né, no qual pretende atuar, ou já está atuando, e elaborar uma justificativa, apresentando as potencialidades para um trabalho de formação política à luz da metodologia da jornada, né, Nova Primavera. Eu vou enviar essa apresentação para o grupo do WhatsApp para poder ser consultado depois, né? E aí as sugestões de leitura, né, que a gente já concluiu alguma delas, os textos, os vídeos estavam como sugestão de compromisso para a primeira parte. Marina, só gostaria de comentar uma coisinha, é que, em tese, hoje seria o compartilhamento da documento, né, da tese guia da conferência, hoje, dia 30 de junho, né? Então, provavelmente, se nada der errado, né, a Escola Nacional de Formação Política do PT irá compartilhar com todos e todas o documento tese, né? Na verdade, esse documento tese não é um calhamaço de papel, como a gente estava imaginando. Na verdade, cada um e cada uma vai estar dentro da sua realidade, né, da política, do que o partido adotou para a questão em cada uma das suas instâncias, a realização da conferência, um documento, né? Ou seja, a conferência é livre, né? A gente imaginava uma coisa e no fim é outra, não vai ser necessário a eleição de delegados para estar participando da conferência, nem para etapas subsequentes, né? É uma conferência livre, aberta, e para mais o mais importante é que hoje sairá, né, algumas regras, orientações sobre como é que a gente vai estar inicializando o debate da conferência, que em tese começa a partir de amanhã, né, dia 1º de julho, são 2 meses quase, das etapas livres, né, setoriais e também municipais da Conferência Paulo Freire. Assim que a gente também obtiver, né, Marina, algumas outras informações sobre a conferência, nós iremos compartilhar com os companheiros. Mas acredito que os monitores também irão informar de forma privada para cada uma, né, como é que vai ser esse gerenciamento do debate da conferência. E, claro, né, quem puder entrar em contato com o seu diretório, com o seu secretário municipal de promoção política, é muito importante para que a gente possa dar gás, né, agilidade, para que a conferência saia, né, e aconteça. É uma pergunta. Vai ter outras oficinas ainda? Mais 2. Mais 2 em julho? Daqui a quanto tempo, mais ou menos? Vai ter que ver o calendário aqui. A oficina 5 é dia 26, dia 28 de julho. 26 e 28, segunda e quarta. E a oficina 6 é 23 e 25 de agosto. Obrigada. Nada. É isso mesmo. No manual da jornada também tem as datas e os temas, né, que vão ser abordados nas oficinas. E essa apresentação, os textos, tudo isso está na página
na página da oficina, da nossa turma, no site da escola, né? Vou colar aqui no chat. Oficina Turma 1G. Onde tem o link para entrar na oficina, ficam os materiais. Amanhã já vai sair o link e daí vai aparecer os materiais para as outras oficinas. Ou pode ir direto nesse link aqui. Vai colocar no Zap? Coloco sim. Coloca, por favor. Viu, Marina? Vou colocar já. Obrigado. Gente, então, boa tarde, já é boa tarde. Um bom almoço para todo mundo, um bom almoço para todo mundo. E dia 3, todo mundo na rua, todo mundo nas manifestações. Vamos lá, gente, todo mundo na rua. Todo mundo na rua e fora Bolsonaro. Isso. Máscara boa, hein, pessoal? Tamo junto. Um abraço. Hoje nós vamos fazer uma manifestação às 6h30, fora Bolsonaro. Vamos acender aqui em Divinópolis, mais de 500 pessoas foram vitimadas, né? Vamos acender 500 velas. Boa. E os 500 mil no Brasil. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Um abraço. Tchau, pessoal. Muita paz para todos, que o Papai do Céu nos proteja nossa família, e que não só fora Bolsonaro, mas fora o pensamento do Bolsonaro. Temos que trabalhar o trabalho de base, trabalho coletivo. Viva o SUS, viva a vacina. Isso é muito mais importante. Tá certo.